Glória a Jesus. Livro do Êxodo, capítulo de número 18. Amém? Êxodo 18, nós vamos ler do versículo 1 ao 8, que diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito, e Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Podem sentar, meus amados. Quem era Jetro? Jetro, a Bíblia o introduz no capítulo 2, versículo 18 do Êxodo, como sogro de Moisés, cujo nome significa excelência, abundância. O texto de Êxodo vai dizer que Jetro era sacerdote das terras de Midian. Se ele era sacerdote das terras de Midian, com base em Gênesis capítulo 2, capítulo 25, do 1 ao 2, logo ele é um descendente legal de Abraão, pois quando Sara morre no capítulo 25, Abraão casa com Quetura, e desse segundo casamento de Abraão vem os midianitas, e exatamente nessa região onde os midianitas habitavam, perto do monte Sinai, ao ocidente do Mar Vermelho, lá Jetro exercia o seu sacerdócio. É bem verdade que a Bíblia não cita a quantidade geral de quantos filhos este sacerdote tinha, mas segundo historiadores, ele tinha 7 filhas e um filho, cujo nome é Robabe. É bem verdade que esse nome Robabe, nós temos algumas dificuldades textuais, pois quando lemos em Juízes capítulo 4, versículo 11, comparando com Números capítulo 10, versículo 29, logo gera-se uma dúvida, porque em Juízes capítulo 4, versículo 11, diz que Robabe era sogro de Moisés. Em Números capítulo 10, versículo 22, diz que Robabe era cunhado de Moisés. Aqui nós temos aquilo que a crítica textual diz, que é um problema de tradução. Mas segundo os escritos masoréticos dos originais da Bíblia, Robabe era filho de Jetro, cunhado de Moisés. E também podemos ainda dizer que alguns especialistas pensam que Jetro não era um substantivo próprio, não era o nome específico deste homem, e sim Reuel.
Reuel. Então, podemos dizer que Jetro é conhecido na Bíblia com esse nome Jetro, como também com Reuel. Por que eu disse podemos dizer? Porque como é algo aberto, nós não temos certeza, então fica essas duas possibilidades, Jetro ou Reuel sendo a mesma pessoa. O certo é que o nome de Jetro não era Robabe, Robabe era o seu filho. E por que nós escolhemos na manhã desse dia falar sobre Jetro? Porque quando eu olho para Jetro, eu vejo um modelo de um líder perfeito. Quando eu olho para Jetro, eu vejo que este homem, ele tem todas as qualidades de um líder, e que se a liderança tê-lo como espelho, se dará bem, será bem efetivo, terá sucesso. Pois, em primeiro lugar, quando nós vamos para o versículo 1 e 8, a primeira característica que nós podemos dizer de Jetro é que Jetro era um bom ouvinte. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Todas as vezes que eu falar de Jetro, entenda que eu estou falando de um líder. Entenda que tudo que eu falar de Jetro, entenda que são as características desse líder que todos nós liderados procuramos em nossa liderança. A primeira característica dele, portanto, é que ele sabia ouvir, pois o texto diz que ele ouviu todas as coisas que Deus tinha feito. Ele ouviu todas as coisas que Deus tinha feito. Ouvir é uma arte tão extraordinária que Tiago, no capítulo 5, versículo 19, diz: todo homem, pois, seja prontos para ouvir, tardio para falar. Ouvir não é simplesmente estar corporalmente na frente de uma pessoa. Ouvir não é simplesmente estar com a orelha. Ouvir é dar atenção ao que o outro está falando. Você já conversou com alguém que, na verdade, você está conversando, mas ele não está te ouvindo? Você está falando, mas ele não vê a hora de falar em cima do que você fala. Ele te atropela, ele não tem paciência para ouvir. Jetro ouviu Moisés. Jetro ouviu todas as coisas que Moisés o falou. Em segundo lugar, Jetro era hospitaleiro, pois diz o texto no versículo 2, no capítulo 2 do Êxodo, versículo 21, que Moisés consentiu morar com Jetro. Ora, se Moisés consentiu morar com Jetro, significa dizer que houve insistência. Significa dizer que Moisés se sentiu constrangido em ficar em Midian. Ele era um bom hospitaleiro, e em alusão à hospitalidade na Bíblia Sagrada, o escritor de Hebreus capítulo 3, versículo 2, tendo Abraão como referência, afirma da seguinte maneira: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, como Abraão, no capítulo 18 do Gênesis, praticando-a, sendo hospitaleiro, sem saber, acolheu anjos. Um dos piores defeitos de um líder é ele ser todo por fora, só ao redil, vive à distância. Isso causa insegurança e até mesmo barreira de separação, porque falta confiança. Jetro foi um verdadeiro líder que externou a hospitalidade, e esse princípio não muda em nossos dias. Como é bom você ter uma pessoa hospitaleira. E deixa eu abrir o parênteses aqui: essa hospitalidade não é meramente levar para casa, não é abrir a sua casa, não, é estar junto, é sentar, é acompanhar, é estar por perto. Não existe coisa mais terrível do que você olhar no seu líder e não ter confiança. Não existe coisa mais terrível do que você não sentir hospitalidade, não sentir o coração. E digo mais, o teu membro, aquele mais
mais simples da tua igreja. Ele sabe quando há hospitalidade, quando há bondade, quando você está pronto para o ouvir, para o atender. Até porque pastoreio não é online, até porque pastoreio não é EAD, até porque pastoreio não é à distância. Pastoreio é dia a dia, pastoreio é estar junto, é pegar na mão, é dizer: pode contar comigo. Jetro era hospitaleiro. Oxalá Deus que eu e você sejamos pessoas hospitaleiras. Particularmente, eu tenho muita dificuldade com pessoas arredias, sempre por fora, sempre à espreita. Você não sabe se está dentro ou se está fora, e isso no líder é terrível. Vamos ver o que vai acontecer. Não entra, mas só fica na expectativa. Se der errado, eu bem sabia que ia dar errado. Isso é terrível. Se der certo e o seu nome não é citado, fica inconformado. Então, o Jetro nos ensina que nós temos que carregar o piano. Se vai dar certo ou se vai dar errado, não importa, a gente vai aprendendo no meio do caminho. Se vai obter o sucesso, não importa, mas vamos fazer alguma coisa, vamos adiante, vamos fazer, vamos realizar, porque sobretudo e acima de tudo, nós temos um Deus que cuida da sua igreja. Jetro também nos ensina, serei rápido, tá, irmão? Jetro também nos ensina que um líder, ele tem cuidado da sua família, em especial da sua descendência. Pois no versículo 21 do capítulo 2 do Êxodo, Jetro deu Zípora, sua filha, como esposa a Moisés. Meus irmãos, nós que somos pai de menina, a gente tem uma espingarda em casa. E quando eu vejo o urubu perto da minha, então, ela está ali como prova. Se tem uma coisa que nós, como pai de menina, somos, é ciumento. Não aproxima não, gavião. Olha, Jetro está convivendo com Moisés. Ele sabe quem é Moisés. Moisés dá credenciais de um homem de Deus. Então é a esta que eu vou dar minha filha. Nós, como sacerdote, como líder dos nossos lares, temos que ficar atento a quem nós vamos colocar em nossa descendência. Até porque não só se casa um menino com a menina, a moça com a moça, se casa com a família. Nós não só abrimos a porta para o cidadão, no meu caso, para o rapaz, eu estou abrindo a porta para todos eles. E aqui é uma responsabilidade para nós. Não vamos dar as nossas filhas, os nossos filhos para qualquer um. Há uma responsabilidade de Deus sobre nós. Tenha discernimento. Abra a porta da sua casa, abra a porta da sua família para Moisés. Abra para pessoas compromissadas com o reino, que tenha a palavra de Deus em seu coração, para amanhã você não ter vergonha. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 5, versículo 8: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Nós temos essa responsabilidade sobre nós, de cuidar da nossa descendência. Agora, interessante que Jetro, ele tem uma sensibilidade de reconhecer a missão de Moisés, porque ele está com Moisés, convivendo dia a dia. Moisés vai para Midian por uma circunstância terrível, por um homicídio.
ele vai em busca de proteção. Então ele trabalha com Moisés, ele conhece Moisés, mas quando Deus diz para Moisés, no capítulo 3 do Êxodo, chamando para livrar o seu povo, para livrar Israel das mãos fortes de Faraó. Quando nós fazemos uma junção de Êxodo capítulo 4 versículo 18, Êxodo capítulo 18 1 ao 7, fica muito evidente que Jetro abençoa Moisés. Mas o Jetro que recebe, ele não tem a sensibilidade, ele não tem aquele sentimento de perda. Ele está abençoando Moisés para cumprir a sua missão de libertar o povo do Egito. Isso aqui é uma figura interessante de um líder eficaz. Pois, irmão, um líder sempre vai gerar outro líder. Um pastor tem a obrigação de gerar outro pastor. Não vamos cair no conto que sempre nós ouvimos em nossos púlpitos, que ovelha gera ovelha. Isto é fato, mas antes de ser pastor, você é ovelha. Você abençoa os Jetro, você abençoa os Moisés da sua vida, você abençoa os Jetro do seu ministério, você abre as portas para o Jetro voar, ou está segurando a corda? Você abençoa Moisés para ele cumprir o seu ministério, ou você simplesmente quer viver numa redoma que a glória é tua, o poder é teu? Oh, meu irmão, nós estamos em uma grande obra, e nessa grande obra nós não podemos ter sentimentos mesquinhos, nós temos que trabalhar em prol do reino de Deus. Oh, Jetro, abençoa Moisés. Se na tua igreja tem alguém que prega, abençoa ele. Se na tua igreja tem alguém que ensina, abençoa ele. Se na tua igreja tem alguém que canta, abençoa ele. Nós não somos tribos, nós somos o reino, e nesse reino cada um de nós temos uma função. Vamos correndo. Agora, o que credencia Jetro? O que credencia Jetro aconselhar Moisés? Porque nós não estamos falando de um Zé Ninguém, nós estamos falando de Aqui tem um princípio, irmão, que só tem autoridade quem convive, quem conhece. Nós só podemos dizer para alguém, orientar alguém, falar a alguém, mexer nas feridas de alguém, se você tem profundidade relacional, se você conhece essa pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa, nós pastores dizemos que, eu até anotei isso aqui, dizemos que o ministério é solitário, de pouco amigos. Apesar de ser verdade, é difícil de aceitar, visto que temos uma enormidade de pessoas que estão em nossa volta exercendo o mesmo ministério, e até mesmo se apresentando como nosso amigo, e mesmo assim são relacionamentos superficiais, sempre baseado em alguma moeda de troca. 40 anos não são 40 dias, é a metade da existência de uma pessoa. Infelizmente,
muitos ausentes que nunca moveram uma pedra acham que tem o direito de opinar sobre assuntos que não lhe diz respeito, e quando são contrariados tornam-se verdadeiros Caim, querendo matar Abel. Em vez de se distanciar, se aproxime, pois só assim teremos um relacionamento saudável e um ministério eficiente. No Antigo Testamento temos exemplo de companheirismo em Davi, como Davi e Jonatas. No Novo Testamento podemos iniciar com o Senhor Jesus, que podendo fazer tudo, escolheu 12 homens. Um Paulo, o grande apóstolo, precisou de um Barnabé. Mesmo entre os discípulos, como Pedro, Tiago e João, esses estavam na maioria das vezes juntos. A pergunta é: quem é, pastor, o seu amigo? Precisamos destruir essa ideia de que ministério é vida de ermitão, de deserto. Precisamos vencer esse mito de que pastor não tem amigo. Precisamos destruir esse mito de que pastor é uma vida solitária. Eu sei que tem certas coisas que não se leva à membresia. Eu sei que tem certas coisas que nem a esposa sabe. Eu sei de tudo isso. Mas no geral, pastor não pode ter uma vida solitária. Ele tem que ter verdadeiros amigos. Quem é seu amigo, pastor? Que você pode ligar de madrugada, que você pode desabafar, que você pode dizer: ô pastor, olha, me ajuda a carregar esse negócio está pesado, está me sufocando. Você não é super-homem, você não é Mulher Maravilha, você é feito de carne e osso, você tem emoções, você tem limitações. Nós não podemos viver nessa ilusão de que nós podemos tudo, porque nós não podemos. Precisamos de pessoas que nos ajudem. Agora, não é qualquer tipo de pessoa. Tem que ter relacionamento com você. Tem que ser pessoas que no mínimo tenham 40 anos com você. Esses 40 anos você pode fracionar de várias formas. Os 40 anos aqui é um momento de intimidade, de conhecer, de saber, porque existem certas particularidades que só compete a você e Deus. Mas, meu irmão, eu louvo a Deus porque nos meus 42 anos de vida eu tenho amigo. Você tem amigo? Eu não estou dizendo conhecido. Eu não estou dizendo alguém que de você é o máximo, você é isso, esses elogios que não levam a lugar algum. Eu estou falando de verdadeiros amigos. E a melhor definição de amigo é aquele que entra quando todos saem. Você não pode ter uma vida solitária. Você não pode ter um ministério solitário. Você tem que estar rodeado de pessoas, e de pessoas que te ajudem. Jetro também nos ensina que ele tem autoridade para ensinar, para orientar, para aconselhar Moisés, porque ele mostra uma autoridade hierárquica. Observe o seguinte, que no capítulo 18 que nós lemos, por 11 a 12 vezes, vai dizer que Jetro é sogro de Moisés. Por exemplo, versículo 1, versículo 2, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 12, versículo 14, versículo 15, versículo 17, versículo 24 e versículo 27. Nesses versículos sempre vai dizer Jetro, sogro de Moisés. Apenas um, versículo 6, que é Moisés falando que Jetro é seu sogro. Ora, isso aqui hermeneuticamente deixa muito claro que está nos chamando a atenção. Dentro de uma hermenêutica simples, se há essa repetição de Jetro, sogro de Moisés, alguma coisa o escritor sagrado está nos ensinando. Por que, irmão, o texto não diz Moisés, genro de Jetro? Por
e quem está escrevendo vão partir do princípio de que é Moisés. Moisés está dizendo: Jetro é meu sogro. Isso aqui, claro que tem um conceito da época, nós não vamos entrar, já estou parando, mas a grosso modo, aqui nos ensina um princípio de hierarquia. Deixa eu te falar uma coisa: quem é o seu mentor espiritual? Quem te aconselha? Quem te orienta? O coach? O pastor da internet? Eu lamento te dizer que o pastor da internet não é teu pastor. O teu pastor é aquele que te dá a ceia. O teu pastor é aquele que ora por você. Aí você diz: não, mas eu sou pastor. Sim, mas não é hierarquia você ter um pastor superior a você. Por isso que todos os pastores amam ser pastor, é ovelha. Às vezes tem irmão, nós no mundo pentecostal entrou um negócio e eu estou ficando abismado. Os camaradas vão para a internet, vê o fulano pregando dentro de um sermão expositivo, grego, hebraico, aramaico, um contexto histórico, um contexto disso, daquilo. Beleza, ok, nós não vamos pregar, fazer apologia à ignorância, mas entenda, ele não é o seu líder. Há um princípio de hierarquia: o maior irá abençoar o menor. Se for por tamanho, eu sou o primeiro da fila, né? Vamos pular aqui, irmãos. Eu quero terminar com... Vou pular 2 pontos aqui e vou para o último. Qual foi a percepção de Jetro quando ele viu Moisés? Versículo de número 14. Que é isto, Moisés, que tu estás fazendo? Jetro, ele quer corrigir a rota de Moisés. Agora, o interessante, irmão, que a princípio Jetro não está dizendo: que é isso que fazes a ti mesmo. Ele fala: que é isso que fazes ao povo. Quando a liderança padece, ela sacrifica o povo. Quando o líder vai mal, a igreja vai mal. Quando o líder faz loucura, a igreja sofre os efeitos colaterais. Que é isto que fazes ao povo. E veja que a motivação de Moisés é boa. Moisés tem boa motivação. Porque o versículos 15 e 16, Moisés vai dizer: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro, e lhe declare os estatutos e as suas leis. A motivação de Moisés era boa, porém estava fazendo errado. As motivações internas ficam a escrutínio de Deus. Só Ele pode sondar os corações. Entretanto, se faz necessário que não vivamos de boas intenções, mas de ações certas que produzam os bons resultados pelo caminho da legalidade. Uma pessoa pode ser muito boa de coração e viver eternamente em equívocos. Analisemos como podemos ser produtivos no reino de Deus sem causar estragos irreparáveis. Agora veja o conselho de Jetro. Jetro de Moisés: corrige a rota, o povo vai padecer e consequentemente você também vai padecer. Mas deixa eu te dar um conselho, Moisés. Versículo 21 e 25. Primeiro, Moisés: escolhe homens capazes. Segundo, homem temente a Deus. Terceiro, homem de verdade. Olha que expressão forte: homem de verdade. Quarto, que aborreça a avareza. Aí no versículo 25, Moisés vai fazer a ação: escolher homens capazes. Mas sabe o que me intriga nesse versículo 21 e 25?
é que Jetro, ele dá a lista de homens tementes a Deus, homem de verdade, que aborreça a avareza. Mas no versículo 25, que mostra a ação de Moisés, só mostra que Moisés escolheu homens capazes. Irmão, se eu sou um técnico de futebol, se eu sou um técnico do time do Flamengo, amém? Eu quero os melhores jogadores. Se eu sou um técnico, eu quero o melhor goleiro, quero os 2 melhores laterais, quero os 2 melhores zagueiros, quero os 2 melhores volantes, quero os 2 alas, quero o melhor camisa 10 e quero o melhor camisa 9. Procura homens capazes. Nós temos uma dificuldade, irmão, de trabalhar com pessoas boas, porque muito líder acha que vai fazer sombra. Não faz não, meu irmão, porque você é o pastor da igreja, porque você é o homem que foi levantado por Deus. Nenhum membro faz sombra ao pastor, mas você tem que ter a sensibilidade de trabalhar com pessoas capazes, pessoas que saibam fazer, pessoas habilitadas, pessoas preparadas. Eu sempre digo que ninguém é insubstituível. Se morrer, Deus levanta um melhor, porque Deus disse para Saul: Saul, fica tranquilo, porque eu escolhi um melhor do que tu dentre os filhos de Jessé. Ninguém é insubstituível. Mas como diz o outro, porém, entretanto, todavia, contudo, existem pessoas que são imprescindíveis dentro de um projeto. Insubstituível não, imprescindível sim. Jetro de Moisés escolhe homens capazes. Meu pastor, meu colega de ministério, você tem que pedir a Deus que Ele te dê pessoas habilitadas, pessoas capazes, que saiba fazer. E quando eu falo capaz, que saiba fazer, não estou falando meramente de um diploma. Isso é importante e não vamos rasgar diploma de jeito e maneira. Mas não é só isso, é um conjunto de qualidades. Para que sofrer no ministério do louvor se tem pessoas melhores para fazer? Por que sofrer com pregações superficiais com as mesmas pessoas, se na tua igreja tem pessoas que podem pregar bem? Por que sofrer com a secretaria toda bagunçada, se na igreja tem alguém capacitado para fazer um trabalho de um bom secretário? Nós temos que nos rodear de pessoas capacitadas. Bill Gates não era um gênio, o gênio era Steve Jobs, mas Bill Gates se destaca por um detalhe: ele tinha percepção, ele se serviu das pessoas melhores capacitadas. Ele ia nas universidades e pegavam as mentes mais brilhantes e levantou o grande império chamado Microsoft. Às vezes nós não temos habilidade para fazer, mas temos a percepção de termos pessoas preparadas e capacitadas em nosso ministério. Se coloca em pé e vamos orar ao Senhor. Eu estou trabalhando nesse texto, irmão, e eu quero montar um livro sobre esse texto, chamado Fator Jetro. É lições preciosas. Eu fiz uma mensagem aqui meia longa, mas Deus sabe todas as coisas. O que eu quero te falar no teu coração é que ouça Jetro, Moisés. Jetro nos ensina que toda liderança tem sacrifício a Deus. Ele oferta sacrifício a Deus. E quando Moisés fala de Deus, fala dos feitos que Deus fez para ele, no versículo 1, os versículos 12, 13 e 14, diz que que Jetro adora a Deus pelos feitos que ele fez através de Moisés. Não existe liderança fria, gelada.
Liderança é sangue na veia, é o coração pulsando. Ô meu irmão, quando você está na frente de um líder que ele é apaixonado por aquilo que ele faz, você sente a sua insignificância e diz: olha, eu poderia ajudar, mas eu não sei fazer, mas alguma coisa você faz, porque o brilho dos olhos te impulsiona. Irmão, não existe liderança fria. A liderança tem que ter emoção, o líder tem que palpitar, o coração tem que pulsar, para que o nome de Deus seja glorificado. Vamos orar ao Senhor. Deus Pai, aqui estamos em Tua presença, Senhor. Obrigado por esta manhã que o Senhor nos reuniu aqui para Te adorar. Eu sei que aqui tem muitos Moisés que falam contigo, Moisés que falam face a face com o Senhor. Eu acredito que aqui nesta manhã há muitas pessoas que têm intimidade contigo, que são fiéis, que são sinceros, que são verdadeiros, que são transparentes, pessoas que de fato amam a Tua obra. Mas quem sabe, Senhor, está esperando um Jetro chegar. Quem sabe Deus, apesar de ser Moisés, precisa de um Jetro. E aqui, Senhor, levanta-nos como Jetro. Nos dá a humildade de Moisés para ouvir, e nos dá a capacidade de Jetro para aconselhar. Deus, que nós sejamos verdadeiros líderes que amam a Tua obra e que venhamos produzir para o Teu reino. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor com alegria.